Eliana. Esqueci disso. Bom, agora eu passo a palavra para a Eliana. Seu título é Reflexões de uma psicanalista branca frente ao racismo estrutural no Brasil. Bom, eu queria agradecer o convite que foi feito para participar dessa mesa pela comissão organizadora da qual eu faço parte, mas, em princípio, eu não iria participar de uma mesa, eu pretendia fazer uma roda, e isso me lançou numa questão, né, que eu venho enfrentando, venho vivendo, pensando, e aí resolvi escrever sobre essa questão. Queria agradecer a Carla pelo trabalho maravilhoso dela. Assim, foi muito emocionante de escutar. E acho que a gente tem um diálogo, né, nessa... Então, eu vou ler esse trabalho aqui, que é Reflexões de uma psicanalista branca frente ao racismo estrutural no Brasil. Quando recebi o convite para participar desse encontro, decidi trazer uma questão que vem me ocupando nos últimos anos em minha prática clínica e teórica. Mais do que isso, que vem me angustiando e me fazendo repensar inúmeras coisas de minha história. Há poucos anos percebi que, em quase 40 anos de exercício da psicanálise em consultório particular, posso contar nos dedos de uma mão o número de pessoas negras que tive a oportunidade de atender. Não por acaso, 3 delas nos últimos 15 anos. Esses fatos são, no mínimo, inquietantes e muito esclarecedores da realidade classista e racista da qual faço parte. Inquietantes, principalmente, porque isso se dava de um modo meio não percebido, uma percepção que podia se insinuar de vez em quando e se desvanecia em meio a outras questões para as quais eu atentava mais, porque meu aprendizado como psicanalista não me preparava para perceber a estranheza dessa situação, de viver num país em que a maioria da população é afrodescendente e, portanto, descendente das mulheres e homens negros que foram trazidos e escravizados para o Brasil durante os séculos que durou a escravidão e que ainda hoje permanece alienada da maior parte dos recursos com que contam os outros, os brancos. Essa não percepção acontece porque, se pensarmos bem, a psicanálise no Brasil ainda é, em sua produção mais hegemônica, um saber voltado para as questões intrasubjetivas, centrada no modelo do sujeito branco eurodescendente. Não quero, com isso, deslocar para a teoria, o campo da psicanálise, a responsabilidade pelo meu desconhecimento. Trata-se de escolhas feitas por mim de forma mais ou menos consciente no pertencimento a uma classe e a uma parte privilegiada da sociedade. Mesmo considerando que, como psicanalista, sempre me interessei pela questão da experiência no mundo e a relação com o ambiente, é como se esse mundo tivesse um centro em torno do qual orbitavam minhas indagações. Agora descubro, nesse ponto, uma profunda ignorância em relação à amplitude do mundo real em que vivo. Como Ferenczi tem sido meu companheiro de percurso e inspirador de muitas reflexões, não posso deixar de lado a colocação feita no início do diário clínico sobre a insensibilidade do analista, quando se refere ao protocolo da prática da psicanálise, incluindo a atenção flutuante, que, além de não ser tão flutuante assim, certamente não seria apropriada ao tipo de comunicação de pacientes impregnados das mais diversas questões e sentimentos. A distância e a formalidade do analista faz com que o paciente, em algum momento, duvide da realidade em que vive. Isso é meio que uma citação, né, do Ferenczi. Se o analista não percebe o efeito de sua postura
o paciente irá reproduzir o efeito do trauma quase como revivência alucinatória, colocando-se submisso ao analista e às suas palavras, repetindo na atualidade a identificação com o agressor que marca sua memória do trauma. No caso do Brasil, a ignorância ou negação por parte do analista das questões relacionadas à nossa história escravocrata e à composição de nossa sociedade, na qual a maioria da população é negra e fruto dessa história, faz parte do modo perverso do racismo estrutural brasileiro, que atua como um verdadeiro desmentido, termo cunhado por Ferenczi para falar da dimensão relacional do trauma. Segundo Gondar, são relações políticas que envolvem os afetos ambivalentes, vergonha, humilhação. Kabele Munanga, em seu texto As Ambiguidades do Racismo Brasileira, nos diz que resumiria o racismo brasileiro como difuso, sutil, evasivo, camuflado, silenciado, em suas expressões e manifestações, porém eficiente em seus objetivos. E algumas pessoas talvez suponham que seja mais sofisticado e inteligente que o de outros países, de outros povos. A negação ou desmentido do racismo e da discriminação, lembra Gondar, seria uma situação que produz aniquilamento subjetivo, conduzindo quem a sofre a descrer de si próprio e de suas referências básicas. Ignorar o que se passa com essa enorme população, que permanece, em sua maioria, em um estado de pobreza, alijada dos lugares de saber e poder, revela uma insensibilidade sobre a qual temos que nos indagar e fazer frente enquanto psicanalistas, sob pena de, com esse desmentido, promovermos a repetição traumática que aflige as pessoas negras que chegam ao nosso consultório e de ocuparmos, mesmo inconsciente, o lugar do agressor. Gessé Souza traz uma pergunta sobre a sociedade brasileira. No Brasil, desde o ano zero, a instituição que englobava todas as outras era a escravidão. Nossa forma de família, de economia, de política e de justiça foi toda baseada na escravidão. Mas nossa autointerpretação dominante nos vê como continuidade perfeita de uma sociedade que jamais conheceu a escravidão, a não ser de um modo muito datado e localizado. Como tamanho efeito de autodesconhecimento foi possível? Fecha a citação. A indagação sobre esse autodesconhecimento me leva a uma reflexão sobre a nossa prática clínica, que conviveu durante anos com esse desmentido, figura-chave do aprisionamento traumático, sem que o incômodo dessa situação fosse suficiente para me orientar em outras direções. Ruth Frankenberg sinaliza em seu livro The Social Construction of Whiteness, White Women, Race Matters, que, embora o racismo seja habitualmente referido às pessoas contra quem ele é dirigido, ele é, na verdade, um sistema que diz respeito a todos, mesmo que haja de forma inconsciente no grupo das pessoas brancas e dominantes. Segundo ela, a vida das pessoas brancas são tão atravessadas pelo racismo quanto a das pessoas negras, e lidar com essa questão não é uma mera opção, mas uma exigência vital. Frankenberg usa o conceito de whiteness, porém, os autores brasileiros que trabalham sobre a questão de ser branco no Brasil contemporâneo, marcado pelo colonialismo, pela escravidão e pelo racismo, desdobraram o termo em dois, branquidade e branquitude, com a intenção de diferenciar duas posições em que podem se encontrar as pessoas brancas. Segundo Adevanir Pinheiro, é necessário que a questão do embotamento da consciência branca eurodescendente e eurocêntrica seja trazida ao centro do debate. Trata-se de uma consciência que permanece muitas vezes algemada no seu senso de superioridade, lhe pedindo um livre voo de reconhecimento verdadeiro dos sujeitos de outras raças, das outras raças. Quando esse reconhecimento se dá, podemos falar de branquitude.
Quando esse reconhecimento não se dá, falamos em branquidade. Nós distinguimos branquidade de branquitude, associando a ideia de branquidade com a negação da importância do conceito político de raça e a ideia de branquitude com a aceitação da importância do conceito político de raça. Bom, aqui eu vou começar a falar um pouco, vai ter uma vinhetinha clínica, então eu preferia que não gravasse nesse momento. Depois eu sinalizo quando a gente volta. Ser negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção: a de encarnar o corpo e os ideais de ego do sujeito branco, e a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro. Não é difícil imaginar o ciclo entrópico e a direção mortífera imprimida a este ideal. O negro, no desejo de embranquecer, deseja nada mais, nada menos que a própria extinção. Seu projeto é o de, no futuro, deixar de existir. Sua aspiração é a de não ser ou não ter sido. Aqui fecha a citação do Jurandir. Sentia-me despreparada para lidar com todos os afetos despertados em sua análise, e mesmo tentando permanecer sensível às questões trazidas por ela, questões que a levavam a revisitar momentos de sua história à luz de sua nova condição, hoje sei que ofereci uma resistência sustentada em minha escuta e minhas intervenções. A hipocrisia profissional que Ferenczi aponta na prática dos psicanalistas que se protegem de serem afetados pela realidade trazida por seus pacientes foi meu recurso, ainda que inconsciente, para não ter que lidar com o fato de que as questões do racismo faziam parte de minha vida. Desse modo, foi impossível sentir com minha paciente, na medida em que foi impossível sentir a mim mesma. Ferenczi define o sentir com, ou tato psicológico, como uma oscilação perpétua entre sentir com, autoobservação e atividade de julgamento. Isso permite ao analista sintonizar com os afetos de seu paciente e, simultaneamente, com os seus afetos, mantendo a abertura de ir e vir entre sentimentos, emoção e reflexão. O exercício dessa dimensão empática deve permitir que o analista perceba suas hesitações e resistências em acompanhar seu paciente pelos caminhos que ele precisa trilhar. Procurando meios para compreender as dificuldades explicitadas nesse encontro, me interessei pelos estudos sobre a transmissão transgeracional de marcas traumáticas. Entendemos que a transmissão de valores, marcas de caráter e visão de mundo se faz entre gerações e mesmo transgeracionalmente, mas é a transmissão de marcas traumáticas que constitui uma questão para a psicanálise. Essa transmissão, através das gerações, se dá por contágio afetivo e não por meio da narrativa, apesar de poder fazer parte dela. A marca principal que se transmite é o não dito, o segredo. Alguns autores relacionam a transmissão transgeracional com o processo de introjeção. No entanto, considero que a introjeção, tal como foi formulada por Ferenczi, implica um alargamento dos interesses do eu como um movimento expansivo em que o eu entra em contato com partes cada vez mais extensas do mundo e se amplia nesse processo. A transmissão traumática tem um efeito exatamente oposto. Há um estreitamento do eu como consequência do desmentido em ação. Encontramos na ideia de cripta, elaborada por Maria Torroch e Nicholas Abram, uma forma de pensar a transmissão transgeracional de marcas traumáticas como um mecanismo de incorporação que Torroch distingue da introjeção na medida em que a incorporação atua como compensação defensiva em relação a uma perda negada. Nessa perda negada, o que é incorporado passa a ocupar um lugar no eu, impedindo que haja uma expansão pulsional. Desse modo, a perda não pode ser percebida, elaborada e introjetada enquanto experiência de alargamento do eu.
Segundo os autores, a incorporação, Maria Torroque e Abraham, a incorporação equivale a uma cura mágica que impede o trabalho de recomposição. Citando um trecho do artigo Luto ou Melancolia, introjetar, incorporar, não se trata mais de relatar diante de um terceiro o luto de que se é portador. Todas as palavras não puderam ser ditas, todas as palavras que não puderam ser ditas, todas as cenas que não puderam ser remediadas, todas as lágrimas que não puderam ser vertidas, serão engolidas, assim como, ao mesmo tempo, o traumatismo causa da perda. O luto indizível instala no interior do sujeito uma sepultura secreta. À meia-noite, o fantasma da cripta vem assombrar o guardião do cemitério, fazendo-lhe sinais estranhos e incompreensíveis, obrigando-o a realizar atos insólitos, infligindo-lhe sensações inesperadas. Fecha a citação. O trauma que herdamos de nossos ancestrais faz sua presença nas brechas do discurso, no plano dos afetos e da sensorialidade, pois está sepultado como não dito, como vergonha, como segredo. Desse modo, podemos entender a dimensão do desmentido de que fala Gondar. É preciso ocultar a marca da violência colonial, da sociedade baseada na violência e na escravização racializada de milhões de pessoas. Dito de outro modo, transmite-se veladamente a memória do horror e do ódio que marcou a nossa história. O que vemos sendo transmitido em nossa sociedade, fundada no colonialismo e sustentada pela escravidão de indígenas e negros, tanto economicamente quanto em termos da construção de uma identidade nacional escravocrata, corresponde às palavras de Lucas Veiga. O branco é uma metáfora de poder, como bem disse James Baldwin. E essa metáfora determinou as relações dos povos brancos europeus com os povos não brancos de África, América e Ásia, por meio da subjugação dos povos não brancos pelos brancos. O racismo não é constituidor apenas das instituições acadêmicas, políticas, econômicas. Ele é constituidor também do inconsciente de todos nós. O termo inconsciente, usado aqui, se refere às marcas que as experiências produzem em nós e que comparecem no nosso modo de ser, estar, sentir e perceber o mundo. O inconsciente é produzido por meio do atravessamento de experiências pessoais, institucionais, relacionais, dentre inúmeros outros vetores que se cruzam na produção do inconsciente. A questão racial é um desses vetores. Fecha a citação. Precisamos abrir um espaço em nossa prática psicanalítica para refletir sobre essa dimensão inconsciente que marca tanto negros quanto brancos, pois, como diz Frankenberg, lidar com o racismo não é mera opção para as pessoas brancas. O racismo molda suas vidas e sua identidade de uma maneira inseparável de outras facetas da vida. A clínica. Voltando para a experiência clínica, encontramos em Frantz Fanon, psiquiatra e psicanalista martiniquenho, um relato contundente de seu trabalho com pacientes negros numa sociedade branca. Meu paciente sofre de um complexo de inferioridade. Sua estrutura psíquica corre o risco de se desmantelar. É preciso protegê-lo e, pouco a pouco, libertá-lo desse desejo inconsciente. 2. Se ele se encontra a tal ponto submerso pelo desejo de ser branco, é que vive em uma sociedade que torna possível seu complexo de inferioridade, em uma sociedade cuja consistência depende da manutenção desse complexo, em uma sociedade que afirma a superioridade de uma raça.
É na medida exata em que esta sociedade lhe causa dificuldades que ele é colocado em uma situação neurótica. Surge, então, a necessidade de uma ação conjunta sobre o indivíduo e sobre o grupo. Enquanto psicanalista, devo ajudar meu cliente a conscientizar seu inconsciente, a não mais tentar o embranquecimento alucinatório, e sim agir no sentido de uma mudança das estruturas sociais. Em outras palavras, o negro não deve mais ser colocado diante desse dilema, branquear ou desaparecer. Ele deve poder tomar consciência de uma nova possibilidade de existir, ou ainda, se a sociedade lhe cria dificuldades por causa de sua cor, se encontra em seus sonhos a expressão de um desejo inconsciente de mudar de cor, meu objetivo não será dissuadi-lo, aconselhando-o a manter as distâncias. Ao contrário, meu objetivo será, uma vez esclarecidas as causas, torná-lo capaz de escolher a ação ou a passividade a respeito da verdadeira origem do conflito, isto é, as estruturas sociais. Fecha a citação do Fanon. Fanon propõe que o analista deixe de reenviar o paciente aos seus conflitos internos e o ajude a olhar o mundo que o oprime e ver o que origina o seu conflito. Ao invés de esperar que ele se transforme, propõe que ele possa escolher transformar o mundo. Fanon fala do seu paciente negro, com o qual compartilha a negritude e toda a dor causada pelo trauma da colonização, da escravidão e da discriminação racial. Aqui eu vou entrar de novo, podia parar. E eu escrevo sobre o quê? De análise, mas, sobretudo, permite fazer da transferência uma prática relacional capaz de engendrar novos mundos, novos modos de ser no mundo. Com isso, considero que se confirma a dimensão coletiva da experiência analítica, em que analista e analisando compartilham um espaço psíquico comum. Nesse sentido, trago dessa experiência de mutualidade a possibilidade de estabelecer com meus pacientes negros uma sintonia que se faz pela afirmação de uma diferença e que nos marca como racializados no sentido dado por Liv Sovic, citando Sovic. É vasto o universo em que a branquidade é rei e o habitamos cotidianamente. Racializar esse mundo, mostrando seu eurocentrismo, é necessário para que exista igualdade racial. Abrir-se para o pensamento que não se encerra no logocentrismo e não é eurocêntrico é possível. Sovic defende a necessidade da racialização do branco, no sentido de que raça é um conceito essencialmente político, do qual o branco fica de fora, identificado a um humano universal. Nesse sentido político, é que as pessoas brancas, numa sociedade estruturalmente racista, precisam se perceber tão racializadas quanto as pessoas negras. É, portanto, desse lugar que começo a adentrar que emerge a questão que me move no momento, considerando minha condição de mulher branca, assumindo uma tomada de posição decolonial. Trago a reflexão para o campo dos estudos transgeracionais, no sentido de compreender como se constitui o campo da branquidade e as possibilidades de branquitude no trabalho psicanalítico. Dito isso, acho que fica claro que não pretendo falar sobre a transmissão transgeracional das marcas traumáticas da escravidão sobre as pessoas descendentes dos negros trazidos para o Brasil na condição de escravos. Existem muitas vozes negras discutindo isso no campo das práticas acadêmicas e militantes. Mas é cada vez mais imperioso que falemos sobre a condição de branquidade e a possibilidade de seu deslocamento no sentido de assumir uma posição de branquitude. Como diz Frankenberg, a vida das pessoas brancas são tão afetadas pelo racismo quanto a das pessoas negras, mesmo que elas desconheçam isso. Trazer a discussão, ou mais que isso, trazer a experiência da racialização para dentro da prática psicanalítica implica em colocar em perspectiva todos os nossos operadores conceituais
tais como inconsciente, sexualidade infantil, atos falhos, trauma precoce e transferência, entre outros, pois eles não têm sentido se não forem pensados em relação ao solo afetivo e coletivo no qual se constituem. Isso aqui é uma referência, não chega a ser uma citação, do prefácio do livro O Negro e o Racismo no Brasil, Questões para a Psicanálise, prefácio escrito pela Rosane Borges. Esse livro é uma reflexão bastante importante, feito por um coletivo de analistas do SEDES, né, a partir de experiências vividas por eles, que levaram a se dar conta, né, dessa questão do racismo presente. Os nossos operadores se deslocam quando falamos sobre a questão do racismo, da discriminação e do preconceito. Aqui a relação com a filiação se faz de outra forma, pois paira um peso sobre a história das mães e pais que não se resume à sexuação e à transmissão dos interditos. Paira um não dito sobre a vergonha e sobre o que se desmente em relação ao preconceito percebido. Como acompanhar esse percurso sendo afetado por sentimentos que afloram memórias de dores que eu não posso ter experimentado? Elas passam ao largo da minha herança. O que me cabe fazer para não encarnar o lugar do opressor ou do protetor paternalista? Como sentir com o paciente sem que isso seja uma invasão de minha parte? Em alguns momentos, há um desejo de não ir mais adiante, de deixar tudo como antes, fingir que não se abrem crateras sobre os nossos pés. Só que, dado esse passo, não temos como voltar e nos esconder sob o manto dos conceitos tidos como universais. Só posso encarar a tarefa designada por Fanon. Cabe ao analista acompanhar seu paciente e ajudá-lo a perceber que sua insegurança, seu sofrimento, não são causados somente por seus conflitos internos, mas, citando, torná-lo capaz de escolher a ação ou a passividade a respeito da verdadeira origem do conflito, isso é, as estruturas sociais. Tarefa que, para ser levada adiante, exige do analista, seja ele branco ou negro, a percepção de que enfrentar os fantasmas ancestrais é diferente de enfrentar os fantasmas de nossas criações. Mais do que isso, é admitir que os fantasmas criados sejam habitados por essa ancestralidade que emerge do nosso passado colonial, de gerações marcadas, seja pela dor de se ver escravas e submetidas ao senhor, seja de gerações marcadas pelo sentimento de superioridade e dominação do outro. Pensando nessa clínica em que se partilha uma realidade cindida desde a origem, creio que os instrumentos com os quais contamos são principalmente aqueles que Ferenczi nos legou: a elasticidade da técnica, o tato, a mutualidade e, sobretudo, a compreensão da transferência como uma experiência de repetição e diferença. A elasticidade nos coloca diretamente no campo da criação, pois o setting, enquanto campo transferencial, nunca será o mesmo. Ele é inventado a cada atendimento, conforme se partilham atmosferas mais ou menos densas. Nisso, estamos experimentando o tato, que nos permite ir e vir em direção ao nosso paciente, na medida de suas necessidades de acolhimento e de nossas possibilidades de acolher, sem sermos nem invasivos nem distantes. Mas creio que o campo da mutualidade é o mais necessário e o mais incerto, pois precisamos nos manter abertos para as respostas inquietantes produzidas em nós pelo sofrimento de nossos pacientes que enfrentam a questão do racismo e da discriminação, pois a qualquer momento podemos ser assombrados por nossos fantasmas de branquidade encriptados. É isso.